coordenador, textual. O textual para mim ele é fundamental, porque ele vai ser a base de toda a nossa aula. Eu vou reler aqui para a gente memorizar legal esse textual. Porque as coisas invisíveis é aquilo que não é perceptível pela visão, né? As coisas invisíveis, desde a criação do mundo. Isso aqui Paulo está discutindo algo muito profundo e algo muito maravilhoso, né? Ele está dando base aí para toda essa defesa que ele faz acerca da existência de Deus, e não somente isso, mas da percepção da existência de Deus. Porque não é somente afirmar que Deus existe, é afirmar que Deus é cognoscível. E o que é essa cognoscibilidade de Deus? A cognoscibilidade de Deus é a capacidade que temos de ter um contato com a manifestação de Deus. Ou seja, nossa capacidade cognitiva, nossa mente consegue absorver as provas de Deus. Essa é a questão. Deus se torna perceptível através do quê? Através, por exemplo, da sua criação. Aí a gente vai ver, por exemplo, algumas provas da existência de Deus. Tá? Então, por isso que Paulo começa a discussão com esse texto aqui. Que as coisas invisíveis, ou seja, aquilo que faz parte do mundo espiritual, manifesta-se no mundo físico. Nós vemos o resultado delas no mundo físico. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo. Então ele já coloca aqui, qual é o seu pressuposto? Ele parte do quê? Ele parte de que o mundo foi criado e foi criado por Deus. Então é interessante que a Bíblia Sagrada, ela não faz uma defesa ou uma, como chama-se, eu ia liberar teodiceia. O que é a teodiceia? A teodiceia é a técnica, tá certo? Ou a arte, né, da defesa de Deus. Então a teodiceia defende que Deus existe através de argumentos racionais. E Paulo, a Sagrada Escritura de modo geral, ele abre mão da teodiceia. Ele não faz uma defesa da existência de Deus. Ele já parte do pressuposto de sua existência. No princípio criou Deus todas as coisas. Não está dizendo para você, olha, Deus existe por causa disso, por causa daquilo outro. Não, ele já parte da ideia, olha, Deus existe. Tanto existe que criou todas as coisas. No princípio criou Deus todas as coisas. Tudo que existe, existe porque Deus os criou. Porque existe um Criador para todas essas coisas. Então é interessante que a Escritura Sagrada, seu pressuposto já é sim a existência de Deus. Já parte disso aí. Ele não vai primeiro fazer uma defesa para a partir da sua concordância começar uma discussão acerca do que Deus fez. Ele já diz, olha, Deus existe. E Deus existe porque Deus existe e existe todas as demais coisas. E Paulo também parte dessa base, né? Todas as coisas invisíveis desde a criação. Ou seja, existe um ponto inicial da história. Existe um ponto inicial de todas as coisas. Então, porque Deus existe, todas as coisas existem. Porque todas as coisas existem, essas coisas que existem são prova, são manifestação, são resultado desse ato criador. Esse ato criador provocado por um ser que é poderoso para tal, né? Um ser que é poderoso para criar todas as coisas. Tanto o seu eterno poder, olha aqui, falando acerca do poder de Deus. Tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Aqui entra o ponto importante para nós nesse texto. Esse texto de Paulo é fenomenal, é extraordinário. Então, todas as coisas que foram criadas, todas as coisas que existem, manifestam aquilo que é invisível, manifesta aquilo que é perceptível pela nossa capacidade espiritual. Por exemplo, através do mecanismo da fé, como diz lá em Hebreus. A fé é o pleno fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Veja, é fundamento que se espera. Então, tudo aquilo que se espera ainda não foi alcançado. Se não foi alcançado, não pode ser certeza ainda. Porque você não alcançou, você não sabe se será ou não alcançado efetivamente. Só quando você alcançar. Só que aí você tem um mecanismo por meio do qual aquilo que se espera tem já um fim e fundamento, que é a fé. Através da fé você já vivencia coisas que serão futuramente alcançadas. Por exemplo, o reino espiritual. Existe uma promessa de que nós vamos morar nas mansões celestiais, que Cristo já preparou para nós. E como é que nós temos a certeza de que vamos morar nas mansões celestiais? Porque nós já sentimos a presença de Deus. Por exemplo, num evento que aconteceu aqui, o Congresso das Irmãs, você tem a manifestação evidente da presença de Deus. E aí você sente a presença de Deus, você consegue essa conexão com o mundo espiritual. E essa conexão com o mundo espiritual é prova daquilo que se espera. É um aperitivo, tá certo? É uma amostra grátis
daquilo que você vai ter em plenitude, que é a presença total diante da majestade divina. Você já tem uma amostra disso na manifestação de Deus em nós, nas situações que nós temos cotidianamente na nossa fé. Então a fé é o fim fundamento das coisas que se esperam. Você espera, mas você já tem uma prova do que você espera. Você espera, mas você já está vivenciando parte daquilo que será pleno. E fim fundamento das coisas que se espera, prova daquilo que não se vê. Aquilo que não se vê, ou como Paulo coloca aqui, as suas coisas invisíveis. Então o mundo espiritual, Jesus, nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, o Pai, o Criador de todas as coisas, nós não podemos ver a olho nu, mesmo que em algumas situações, algumas pessoas privilegiadas contemplaram uma teofania, ou uma cristofania, como alguns colocam até, uma manifestação visível de Cristo. Paulo, por exemplo, também de Damasco, foi abordado pelo Senhor Jesus numa manifestação em que ele viu um grande clarão, uma grande luz. Ele foi lançado de sua montaria, caiu cego, e aí só depois que as escamas caíram, mas ele tinha total certeza acerca de com quem ele tinha se encontrado. Ele falou: quem és, meu Senhor? Ele falou: eu sou Jesus, a quem persegues. Ele estava perseguindo a igreja, mas Jesus disse: você está perseguindo a mim. Então ele teve uma cristofania, e outros tiveram uma teofania, uma manifestação de Deus. Transfiguração, no caso, né? Transfiguração, quando Jesus se mostra na sua glória, exatamente. E nós, de modo geral, mesmo que não tenhamos passado por um evento dessa envergadura, desse tamanho, mas todos nós temos, a partir de um relacionamento, e isso para mim é muito mais firme, isso para mim é muito mais certo, a partir de um relacionamento que nós temos com Deus, Deus, ele grava em nós essa marca, ele põe em nós essa marca, que é a prova das coisas que não se veem. E essa prova das coisas que não se veem por meio da fé, uma fé viva, uma fé sobrenatural, uma fé salvífica. Então, por meio dessa fé, você contempla Jesus. Por meio dessa fé, você contempla o Espírito Santo de Deus. Com olhos, não. Por meio do seu Espírito. O Espírito de Deus faz um contato com o nosso Espírito e confirma que somos filhos de Deus. Então, nesse relacionamento, nós ultrapassamos o limite do apenas físico, do apenas material, do apenas temporal, e entramos em contato direto com o mundo de Deus. E as coisas de Deus não são estranhas para nós. As coisas de Deus não são de outro mundo, mas são do nosso mundo. Nós somos do seu mundo. Nós estamos inseridos nesse mundo espiritual devido a contato, devido a esse relacionamento. Então, quando você olha para essas afirmações, para esses textos, você tem o quê? Exatamente essa forma de relacionamento que o mundo, por não conhecer, estranha, e por estranhar, rejeita. Então Jesus Cristo disse: olha, o Espírito que foi dado a vocês não pode ser dado ao mundo. O mundo o rejeita, o mundo não se submete a ele. Mas porque você tem esse Espírito, o Espírito Santo de Deus em você, você tem a esperança em si mesmo. Em você é feito fonte de águas vivas que jorram para a vida eterna. Então, porque nós temos essa forma de relacionamento com Deus, esse contato com Deus, isso para nós é muito comum, isso para nós é muito claro. O que para o mundo é estranho, o que para o mundo é improvável, tá certo? Por isso que a gente vai ver diversas manifestações de rejeição a essa verdade, a essa realidade. Por quê? Porque para eles é estranho, porque eles não têm o Espírito de Deus que nós temos. Então veja, se entendem, é isso que eu quero deixar muito claro aqui. Não é somente uma questão, como alguns colocam, que a fé é um salto no escuro. Então muitas pessoas colocam isso por quê? Porque elas não fazem nenhum esforço. Inclusive você estava falando de pessoas que quando entram para a academia, para a universidade, para as faculdades, eles abdicam da fé, eles apostatam. Eu digo para você que as pessoas que apostatam da fé por entrar em contato com ciências, filosofias, ideologias que são contraditórias às Sagradas Escrituras, elas apostaram porque elas não tinham uma fé viva. Pode até haver uma exceção, uma pessoa que tinha uma fé viva e que naufragou, mas na maioria, na esmagadora maioria, as pessoas não tinham uma fé viva. Eles tinham uma fé nominal, tá? E o que é uma fé nominal? É uma pessoa que está seguindo o mero tradicionalismo. O tradicionalismo que a gente critica da Igreja Católica, ele também acontece aqui. Tem pessoas que estão junto, que estão caminhando conosco por mero tradicionalismo.
porque o pai trazia, porque a mãe trazia, porque o avô trazia, porque alguém obrigava, e ele vinha e estava aqui, mas ele não tinha nenhuma conexão com o que estava acontecendo. Então ele nunca leu a Bíblia, ele não tinha um contato com Cristo, ele não aceitou a Jesus como seu único suficiente Salvador, porque filho de crente não é crentinho, filho de crente é pecadorzinho, e ele tem que aceitar exatamente, ele tem que aceitar Jesus. O bebezinho lindo e cheiroso é um pecadorzinho, ele só não tem consciência do seu pecado, mas ele é um pecador, a natureza pecaminosa já está ali. A prova disso que nos primeiros entendimentos começa a engatear, já começa uma criação dele, né? Já começa algumas reações, exatamente. É isso aí. Aí quando vai tomar consciência, que é a linguagem bíblica diz, discernir entre a mão direita e a esquerda. Então ele começa a tomar algumas decisões próprias. Quando ele começa a tomar algumas decisões próprias, o pecado que está nele começa a influenciar suas decisões. E começam a surgir atos pecaminosos próprios dele. Então a gente não sabe qual é o momento em que ele passa da inocência para a consciência, porque é biológico. E cada pessoa tem um histórico. Tem a questão própria dele, tá certo? A estrutura psicológica dele, e tem as interações que ele tem com o mundo. Então tem pessoas que são preservadas mais tempo, na inocência, na ingenuidade. E tem pessoas que são expostas ao mundo de uma forma mais precoce. Eu conheci uma criança de 8 anos, 7 anos, 8 anos, que ele tinha um comportamento de adulto, por causa da exposição que ele tinha. Ele era abandonado, então ele tinha que se virar com tudo que ele precisasse para vender, para comer, e ele tinha o comportamento de um adulto. Tinha adulto que não tinha a maturidade daquela criança, e era assim, é uma criança que foi exposta ao mundo muito cedo, então ele precisa também aceitar, ele precisa ser atingido pelo evangelho muito cedo também, porque ele já tomou consciência das suas ações, das suas atitudes. Maravilha, obrigado, hein? Obrigado. Então o que eu quero colocar aqui, é principalmente a questão de que é entendido, se entendem e claramente se veem. Deus se entende. Quando eu digo que Deus se entende, não é que você vai entender a totalidade de Deus, que você vai entender a plenitude de Deus, porque esse é somente o Espírito Santo de Deus, que sonda até as profundezas de Deus. Somente o Espírito de Deus, que é Deus, pode compreender Deus, mas nós podemos conhecer o que precisamos para ser salvos. Nós podemos conhecer o que precisamos para ter um relacionamento com Deus, porque Deus nos revela. Aquilo que Deus deixou claro para nós, aquilo que Deus se revelou para nós, nós podemos, a partir disso, entender Deus, e não somente entender Deus, mas também compartilhar acerca de Deus. Fala, olha, aquilo que você está vendo acerca de Deus é uma manifestação clara de Deus, é uma manifestação óbvia de Deus, que está aos olhos de todos. Nós temos a Bíblia Sagrada, que é a revelação especial acerca de Deus. Aqui você tem a compreensão correta, porque foi Deus mesmo que inspirou os escritores para falar acerca dele, acerca da sua verdade. Então aqui você tem a revelação especial acerca de Deus. Mas existem outros livros que falam de Deus, por exemplo, o livro da natureza, o livro da biologia humana, tá certo? O livro da moralidade. Nós temos outros livros que falam acerca de Deus, que uma pessoa rejeita a Bíblia Sagrada, mas você tem outros meios de conduzi-la a ter um conhecimento de Deus. Você vê a natureza. Todos os dias o ateu tem que fazer uma autoapologia, provando para si mesmo que Deus não criou o sol, Deus não criou a terra, Deus não criou o movimento da natureza, Deus não criou os animais, Deus não criou a ele mesmo. Todos os dias ele tem que pregar para si mesmo. Por isso que os ateus geralmente eles são mais dedicados nos debates, porque ele está num conflito diário. Enquanto o crente não se preocupa com isso, descansa no Senhor, e só vai pensar nisso em algum momento que tiver que debater com alguém, o ateu constantemente tem que estar debatendo consigo mesmo, provando para si que Deus não existe. Então, porque constantemente o seu corpo, a natureza em volta, o mundo, o sistema está gritando para ele que Deus existe. Então, como diz o Salmo, né? A criação fala acerca de Deus, o sol, a lua, a natureza, as montanhas, tudo fala acerca de Deus. Então todo dia ele tem que estar contraditando, né, essas mensagens. As coisas, olha só, claramente se veem, se entende, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, sem excusa, sem desculpa. Quando a pessoa dá uma desculpa, olha, me desculpe, mas eu não pude entender porque eu não tive uma revelação,
me desculpe, mas ninguém me falou, me desculpe, mas ninguém me avisou, então a pessoa está se excusando. Aí Paulo diz, por causa dessa revelação clara, tá certo? Que claramente se vê, claramente se entende, por causa de toda essa manifestação, eles são inexcusáveis, ou seja, eles não têm excusa, eles não têm como se desculpar. Olha, Senhor, nós não conhecíamos a lei de Moisés, nós não conhecíamos o Evangelho, e quando essas pessoas se levantarem diante do trono branco para serem julgadas, Deus vai dizer, mesmo que você não teve contato com a lei de Moisés, você não teve contato com os Evangelhos, você teve contato com a minha manifestação, através da natureza. O sol que se levanta todos os dias, tá certo? A chuva que vem sobre a terra, os animais, inclusive que você se alimentou deles, né? Tudo em volta, você, o seu corpo, a habilidade de pensar, a diferença entre o ser humano e animais, a sua capacidade de inteligência, de racionalidade, tudo isso demonstra para você a existência de Deus. Você só não criou em Deus porque você não quis, porque você rejeitou, tá certo? Abertamente crer em Deus, mas tudo isso prega para nós constantemente que Deus existe, que existe um Criador de todas as coisas. Tá e outra, Júnior, quando Deus fala conosco através da sua palavra, ou através de um profeta, de uma profecia, né? De um irmão que profetiza, e se cumpre, a gente vê Deus na íntegra. Exatamente. Então, é uma das formas de você Sem, bater, vamos dizer assim, carimbar, bater o martelo da existência de Deus. sem Não dúvida, sem duvidar de dúvida. forma nenhuma. Exatamente, fica muito óbvio, muito claro para nós. Óbvio, fica concreto o negócio, né? Deus falou comigo uma certa feita, em 6 meses fez algo que para mim era impossível. Sim. E até hoje eu tenho benefício de algo que Deus falou comigo. Eu cheguei em São Paulo, a Ilha tinha uma. Porque o sensato às vezes fica cheio de Mas dedo. quando ele chegava, essa família chegava na presença de Deus, eles. Estava contando. Você usa uma profetisa para ela, uma mulher que era tetraplégica, ficava na cadeira de rodas constantemente, ou na cadeira ou na rede. O pessoal cuidava dela, né? Deixava ela assim. E ela foi na campanha de oração que tinha na casa dessa mulher, lá no Ceará, hein? Ela tinha lá seus 14 anos, 13 anos, coisa assim. Foi no ciclo de oração na casa dessa mulher, ó, a mãe dela, sem marido, que o marido tinha morrido já, 7 filhos, 6 filhos, pobre, meu Deus do céu, passando necessidade. Aí ela foi no ciclo de oração, foi no campanha de oração na casa dessa mulher. A mulher olha para ela e fala assim: eu vou te colocar para dar aula no meio de grandes. Você não vai ficar aqui, você vai para um lugar muito longe daqui, você vai de avião e eu vou te colocar para ensinar pessoas grandes. Passou, ó. Agora, quando ela tinha já seus 30 anos, 30 anos já, depois de começar, né, trabalhar na área jurídica, começar a faculdade, trancar várias vezes, começar curso de cálculo trabalhista, daqui a pouco, quando viu, ela foi convidada, né, já fazendo cálculos, né, para muitos advogados, foi convidada para dar uma aula sobre cálculos trabalhistas, por meio do PJE, que é um sistema criado pelo jurídico, para fazer os cálculos tudo virtual. Então é uma plataforma virtual jurídica. Eles querem sair do físico, processo de papel físico, e tudo para o virtual, migrar tudo para o virtual. E aí nessa migração também tem os cálculos, aí criaram a plataforma só de cálculos. Quando isso estava sendo criado, ela já se interessou e já fez o curso, e já se especializou nisso. E aí o pessoal ainda se adaptando, e ela já tinha feito o curso, já estava por dentro já de como funcionava. O que aconteceu? Ela foi chamada para dar uma aula numa instituição da OAB que tem ali perto do Fórum Trabalhista, ali na Barra Funda. Dando aula para quem? Para advogados, juízes, promotores, pessoas que estão se adaptando agora com o processo que era físico, agora é virtual. Então eles têm que aprender a usar a ferramenta. E quem sabia usar a ferramenta? Dos poucos sabiam, ela também sabia. Por que isso aconteceu? Porque Deus é fiel. Deus pegou uma pessoa lá passando necessidade, lá no Ceará, e prometeu para ela lá. Se tivesse feito aqui, a gente faria, porque está vendo, né, a situação. Não, Deus falou lá, quando ela estava lá no meio da necessidade. Então eu tenho situações em que Deus falou para mim claramente acerca do ministério que eu exerço hoje, que eu estou hoje envolvido totalmente na área de ensino. Deus falou isso para mim aos 14 anos, não foi hoje. Não
foi ontem, foi quando eu tinha 14 anos que Deus me disse que eu ia fazer isso aqui. E é o que eu estou fazendo. Então cada um, se for ver aqui, tem uma experiência com Deus. Se quiser contar, fica à vontade. Uma experiência com Deus, uma experiência com Deus que prometeu e que cumpriu. Acabou de passar por um livramento, agora há pouco, não foi? Foi eletrocutado no poste. E quantos que passaram por um negócio desse não estão aqui para contar a história? E ele está aí e foi livramento da mão de Deus. Então a gente tem provas constantes, não é uma questão, não, eu creio em Deus porque eu li um livro de filosofia, porque eu li um livro de teologia. Eu creio em Deus porque Deus está comigo todos os dias. Eu dobro o joelho para orar e Ele está comigo. Já falou que conhecia Deus e ouviu falar, né? Exatamente, como Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de contigo andar, de ter um contato contigo, de ter um relacionamento. Então, para o crente, qualquer pessoa na situação de Jó, com a enfermidade tudo, não resistia. Não, de jeito nenhum, com menos aquilo. Jó perde toda a família, todos perdem a saúde. Quer dizer, olha o tripé em cima do qual está qualquer pessoa. A saúde, a sua saúde, o seu financeiro e a sua família. Tirou tudo dele, só não tirou o espírito. E ele falou, ainda que ele me mate, ainda que ele tire a minha vida, meu fôlego de vida, nele confiarei. É uma fé inabalável, né? Então quando você olha para uma fé, a fé não é um salto no escuro, como alguns dizem. A fé é de você claramente entender e ver, como Paulo diz, aquilo que Deus está te mostrando por meio das provas. Provas da natureza, provas em você, provas na Escritura, as provas da existência de Deus estão espalhadas entre nós. Nessa lição vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como as duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas últimas décadas vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Por que esse despertar? Por que esse despertamento? Eu vou dizer para você que esse despertamento do ateísmo, do materialismo, ele, em grande parte, pelo menos ao meu ver, ele é devido a um processo de apostasia da própria igreja. Então, se você pegar um grande número de ateus declarados que você tem por aí, com essas pesquisas do IBGE, vocês declaram o que? Ateu. Vocês declaram o que? Agnóstico. Muitos desses que se declaram assim, na verdade, se você for puxar o histórico, ele tem alguma decepção, ele passou por alguma decepção em relação a uma igreja, a um líder, a um membro de uma igreja, a uma doutrina de uma igreja que era distorcida, e ele, devido a essa decepção, ele acabou tendendo para ele manifesta o ateísmo como revolta, não um ateísmo militante. Alguns estão envolvidos no ateísmo militante, tá certo? Que ele crê mesmo naquilo, e outros apresentam o ateísmo meramente como revolta, como protesto. Então ele não é ateu de verdade, ele só é uma pessoa decepcionada, ele é uma pessoa que está revoltada com algum aspecto da religião que o decepcionou, tá certo? Ou com alguma falta de entendimento. Por exemplo, você tem algumas figuras importantes do ateísmo. Você tem, por exemplo, estava com o nome dele na cabeça agora, peraí, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, alemão, filósofo, que escreveu o livro O Anticristo, Assim Falava Zaratustra, A Morte de Deus, né? Fala acerca da morte de Deus no livro O Anticristo. Nietzsche, ele é de uma família luterana. O seu pai era pastor, o seu avô era pastor. E ele, dentro desse mundo, né? Dentro dessa experiência, a partir dessa família que estava dentro da religião, que era luterana, ele em algum momento teve uma decepção com isso. Algum aspecto da religião o chocou, decepcionou, tá certo? O escandalizou de alguma maneira. E devido a esse escândalo, ele tomou uma outra via, tomou um outro caminho. E descambou para esse caminho e acabou constituindo-se uns grandes defensores do ateísmo, em contradição, tá certo, ao conceito, de tal modo que ele chama a religião de muleta dos miseráveis. Que a religião é um meio pelo qual o miserável, ele consegue essa muleta, ele consegue esse apoio para ele se defender dos poderosos, para ele se defender dos ricos, daqueles que ele chamavam que tem vontade de poder, tá certo? Aqueles que, onde ele, no livro Niilismo, ele defende que para o forte não pode haver regras, ele pode ter o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele tem a força, ele tem o poder, tá certo? Ele pode, a partir da sua vontade, impor aquilo que ele quiser para quem quiser. Ele fala, por causa disso,
as pessoas criam a religião e limitam a ação do mais forte, para poder limitá-los. Sabe quem leu muito em Nietzsche e aproveitou essa base ideológica para formar o seu partido e formar o seu governo? O nazismo. Os nazistas liam Nietzsche de manhã até de noite. E a partir dele, eles impuseram mesmo a força. Sem misericórdia. Sem misericórdia, sem... Tem alguém que vai cobrar dele. sem levar em consideração a misericórdia, o respeito, o direito, tá certo? Sem considerar o ser humano, nada. Por quê? Porque eles têm o poder, têm a força, está na mão deles. Então eles se impuseram sobre quem eles puderam se impor. Então você tem esse tipo de situações que alimentam uma revolta, e essa revolta vai ser instigada por Satanás, de modo que você cria ali uma grande ferramenta de ataque à religião, de ataque ao cristianismo, e não somente isso, de ataque à humanidade de modo geral. Quer ver outro que era religioso? Darwin. Darwin era religioso. Darwin, ele perdeu a conexão dele de fé, de religião, com a morte da filha dele. A filha dele morreu, e aí ele teve aquele choque e aquela decepção para com Deus. Então, muitas dessas manifestações ateias surgem de uma decepção. Só que essa decepção, ela está muito fundamentada em cima de um falso entendimento ou de uma ignorância em relação à soberania de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não tem que prestar contas para mim. Deus não tem que prestar contas para você. Tudo pertence a Deus. E ninguém tem direitos diante de Deus. Deus, ele pode, se quiser, eliminar tudo isso aqui num estalar de dedos. Porque ele é criador e nós somos criaturas. Então as pessoas perdem essa noção de qual é a sua posição em relação a Deus. E aí, quando você falou do caso de Jó, o caso de Jó é perfeito. Porque Jó, por mais que ele não tinha muito desenvolvido ainda acerca de Deus, mas ele tinha plena noção de quem é Deus e quem é ele. Então por isso que ele se colocava no lugar dele, falava, se Deus quiser tirar, é dele. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora as pessoas perdem essa noção. E o que acontece? Quando acontece uma tragédia na vida delas, elas se revoltam. E esse sentimento de revolta, quem teve no início foi o diabo. O diabo tem um sentimento de revolta para com Deus, porque ele queria algo que não foi lhe dado, não foi nem lhe prometido, que é essa glória, queria ser igual a Deus, se igualar a Deus, e devido a ele não poder, ele manifestou o sentimento de revolta, e devido a essa revolta, ele caiu de lá, ele foi expulso, como Cristo disse, viu o diabo cair do céu como um raio. Então ele foi lançado de lá devido a esse sentimento de antagonismo, de revolta contra Deus. E esse mesmo sentimento de revolta alimenta muitas mentes que trabalham nesse ateísmo, combatendo a religião, combatendo Deus, combatendo a Bíblia. Mas se você for pegar na fonte, é um sentimento de revolta contra Deus. Charles Darwin, ele era religioso, tá certo? E devido à perda da filha dele, ele descamba para... E aí, inclusive, a teoria da evolução das espécies, ele hesitou em publicar isso aí. Aí ele depois resolveu publicar. E depois que publicou, a coisa foi aproveitada. Aí o que é que acontece? O cara publica uma teoria e muitas das vezes a ideia dele não é necessariamente combater Deus, combater a igreja. Mas os caras que estão esperando uma oportunidade para isso, vêm aqui e pegam para ele. Então Darwin publicou, a ideia dele nem era ir tão longe, combatendo Deus, combatendo a Bíblia, combatendo a criação, mas quem queria se aproveitar disso, quando teve contato com a teoria dele, se apropriou para si e começou a divulgar dessa maneira. Quer ver outro cara que é importantíssimo para o ateísmo militante e que não era ateu a princípio? Karl Marx. Karl Marx não era ateu a princípio, ele também é de uma família religiosa. Só que quando ele foi para a universidade, ele teve esse contato com essas ideologias contrárias à fé. E, se eu não me engano, ele teve também uma questão familiar. Acho que foi a perda do pai dele. Ele perdeu o pai, e depois que ele perdeu o pai, ele estava na fase já de ir para a universidade. Na universidade ele começou a ter contatos com essas ideologias, e aí virou totalmente a cabeça. E aí lá ele começou a adentrar, inclusive alguns biógrafos de Karl Marx dizem que ele tinha uma aproximação até com o satanismo da sua época. Porque ele começa a compor alguns versos que eram que tinha uma inclinação satânica.
Então ele falava de inspiração que vinha por parte de Satanás, né, do mundo das trevas e tudo mais. Então você tem no âmago de muitos declarados ateus uma revolta. Ah, uma revolta porque essa igreja ganha dinheiro com os miseráveis. Uma revolta porque esse pastor prega coisas erradas, prega heresias. Uma revolta porque essa igreja desprezou. Você tem a revolta porque a pessoa é bem sucedida na área Sim. secular, tem um empresário bem sucedido, Exatamente. muito rico. Aí tem revolta, quer tomar aquilo que os outros têm e ele não se preocupa em fazer nada, mas quer tomar aquilo, quer que pega aquilo que o cara tem, divide com todo mundo e quando acabar aquilo, como é que faz? Aquilo que você falou agora foi fundamental. Karl Marx fala, por exemplo, no livro dele, O Capital, critica a propriedade privada, né? Critica, coloca a chamada a ditadura proletária, onde os meios de produção são do Estado e são divididos igualitariamente para todos. Muito bem, Karl Marx afirmava tudo isso aí. Só que isso veio do quê? Muito disso que você está falando, sobre a pessoa não construir riqueza, não se esforçar, não trabalhar e olhar para o que é do outro. E sempre colocar o olho no que é do outro. Tanto que Karl Marx, do que ele vivia? Ele vivia de doações, principalmente de Friedrich Engels, que era amigo dele, que é Karl Marx e Engels, na teoria, tá? E Engels tinha recursos, e Engels financiava muito. A mãe de Karl Marx, depois, ela falou que o filho dela devia gastar menos tempo falando em capital e produzindo algum capital. Porque o pai dele morreu, os bens estavam ali para ela administrar e ele só sugando, tentando cada vez mais pegar dinheiro. Em vez de ele produzir alguma coisa, ele vivia enfiado nas bibliotecas, escrevendo, né, essas teorias dele. O materialismo histórico, onde ele reinterpreta toda a história a partir de uma visão materialista, e o Capital, que é um livro gigante, um livro gigantesco. E nós vemos até hoje, na atualidade, tem um certo candidato aí que falou que vai acontecer lá, vai privatizar tudo que tem, propriedade privada, não vai privatizar, Vai estatizar tudo, exatamente. Porque a ideia dele é fazer igual Cuba, igual Venezuela, e dominar tudo. para eles o Estado é Deus. Então o Estado decide quem vive, quem morre, o quem tem o que faz o que com as coisas. O Estado é Deus. Que a igreja corre porque Muito. tem raiva da igreja. Muito perigo. Eles E assim, odeiam a igreja.